Bom dia, senhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, tema da nossa prova de bloco. O pioneirismo inglês está relacionado ao desenvolvimento tecnológico ocorrido na Inglaterra durante todo o século XVIII e que transformou-a na maior potência mundial até meados do século XX. A Inglaterra teve alguns aspectos para o seu pioneirismo inglês, entre eles os políticos. Destacam-se aí o sistema parlamentarista implementado na Inglaterra em 1688, que abriu espaço para a ação da burguesia e deu fim ao absolutismo, a criação de um banco interno na Inglaterra, que facilitou o financiamento da burguesia, garantindo a implantação de indústrias inglesas, o acúmulo de capital, que trouxe um bom desenvolvimento comercial, reunindo condições para seu desenvolvimento industrial, grande acúmulo de reservas de carvão e ferro, matéria-prima essencial para a primeira fase da Revolução Industrial, aspectos geográficos, pois o afastamento da Inglaterra dos grandes conflitos europeus garantiu a ela um desenvolvimento interno, além de facilidade de transporte naval interno e externo. Os aspectos sociais também são importantes, pois a mão de obra abundante devido aos cercamentos e ao afastamento dos camponeses da terra, obrigando-os a ir para a cidade, formaram um exército industrial de reserva, pensamento progressista por parte da burguesia e da nobreza capitalista da época. A Revolução Industrial trouxe consigo um sistema econômico novo, o capitalismo, que se caracterizava pelo acúmulo de capital, pela propriedade privada e pela obtenção do lucro, além do trabalho assalariado. A Revolução Industrial também pode ser dividida em 3 fases. A primeira, Revolução Industrial, ocorrida ainda na Inglaterra durante o século XVIII, com o desenvolvimento da máquina a vapor, a utilização do ferro e do carvão natural. A segunda Revolução Industrial, ocorrida já na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, durante a segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do motor a combustão interna e a energia elétrica, além da utilização do aço e do petróleo. E a terceira Revolução Industrial, que aconteceu no mundo após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de biotecnologia e microeletrônica, além da era da comunicação e globalização. A sociedade industrial que se desenvolveu na Inglaterra nesse período foi a burguesia, camada social dominante que assumiu o poder no lugar da nobreza. Os burgueses se tornaram donos dos meios de produção, fábricas, ferramentas, fazendas, e contratavam a mão de obra dos operários. Oriundos sobretudo dos antigos camponeses que vieram com o êxodo rural no início da Revolução Industrial, o proletariado vivia em condições precárias, sem moradia adequada e legislação trabalhista. Os homens não recebiam o suficiente para manter suas famílias, e mulheres e crianças eram obrigadas a trabalhar por salários muito baixos. As jornadas de trabalho chegavam a 16 horas por dia. Por causa das más condições, movimentos sociais surgiram na Inglaterra durante todo o século XVIII e XIX. Tais movimentos atingiram várias formas, indo da reivindicação por melhores condições de trabalho a propostas de revolução para o fim do capitalismo e as desigualdades sociais. Entre esses movimentos estão o ludismo, que ocorreu ainda no início do século XIX, onde grupos de trabalhadores ingleses invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, visto que eles culpavam elas por sua miséria. O nome do ludismo vem do seu suposto líder Ned Ludd. Vários ludistas foram presos e enforcados, o que acabou dissolvendo o movimento. O cartismo
movimento que eclodiu na Inglaterra devido à organização política dos trabalhadores que fazia reivindicações trabalhistas tais como redução da jornada de trabalho para 10 horas, sufrágio universal masculino, imunidade parlamentar e etc. O movimento tinha apoio de grupos de classe média e socialistas e liberais. Em 1848, o movimento teve seu apogeu com a Carta do Povo, documento com as principais reivindicações entregue ao parlamento inglês. Esse movimento não obteve sucesso imediato, sendo que apenas no final do século XIX algumas de suas reivindicações seriam atendidas. O socialismo utópico. Alguns intelectuais começaram a criticar os exageros do capitalismo com as altas jornadas e baixos salários, porém o socialismo utópico não havia uma proposta de ruptura com o capitalismo, mas sim uma ideia de reforma. Os pensadores como Owen, Saint-Just e Ferrot são os destaques desse tipo de socialismo. O socialismo científico, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, trouxeram consigo o entendimento do estudo sobre as estruturas sociais históricas, que chegou àquilo que Marx chama de o motor da história, ou luta de classes. Para ele, a história humana sempre apresentou uma classe que domina a outra. Assim, em Roma, dominavam os patrícios, enquanto os plebeus eram dominados. Na Idade Média, os nobres dominavam os camponeses e, na nossa sociedade, os burgueses dominavam o proletariado. Para os marxistas, os proletários deveriam ser consciência de classe, ou seja, consciência de que são explorados pela burguesia, e a partir disso se organizar para acabar com a opressão. Para Marx, a base da exploração era a propriedade privada, que deveria ser suprimida. O proletário organizado deveria fazer a revolução do proletariado, derrubando a burguesia do poder e acabando com a propriedade privada. Aconteceria então a ditadura do proletariado ou socialismo, que seria a transição entre o capitalismo e o comunismo. Quando chegássemos ao comunismo, não haveria mais governo ou propriedade privada, e seria o fim da história, pois não haveria mais luta de classes. E o anarquismo. Pensadores como Micaro e Bakunin concordavam em parte com as teses de Marx, mas não acreditavam em qualquer tipo de governo, nem mesmo o socialista. Desse modo, os anarquistas queriam destruir o capitalismo e imediatamente acabar com a propriedade privada e o governo. São também conhecidos como comunistas libertários, pois pregavam uma espécie de comunismo sem a transição pelo socialismo. Bom, senhores, esse é o fim do nosso vídeo. A gente vai estar falando sobre Revolução Francesa no próximo. Boa aula para os senhores.